que eu cumprimento os meus colegas de painel, começando por o fazer na pessoa do Dr. Edgar Lopes, juiz desembargador, que assumiu durante longo tempo a responsabilidade de coordenação da atividade formativa no SES, um amigo e, portanto, também do ponto de vista pessoal, é de facto muito gratificante partilhar este espaço com ele. Dr. Edgar Lopes, Sr. Desembargador, muito obrigada pela sua amizade particularmente a esta ordem e a esta casa, que o leva a despender um sábado da sua vida pessoal para estar aqui conosco. E este agradecimento, naturalmente, também é extensível ao Dr. João Ferreira, como confidenciava há pouco, também partilhámos algumas, não guerras, mas batalhas mais ou menos próximas e, portanto, é para mim também um gosto pessoal que acompanhe esta ação formativa, que nos acompanhe também neste momento, neste painel dedicado à formação. E, naturalmente, porque os últimos também são, não naturalmente os primeiros, porque aqui não há pódio, mas estamos todos naturalmente posicionados no mesmo patamar, eu deixei deliberadamente para o fim o Dr. Armando A. Oliveira, porque ele representa de facto a casa. E, naturalmente, este agradecimento e o reconhecimento ao Dr. Armando Oliveira por ter acedido participar também neste painel acaba por ser também o agradecimento que eu dirijo a todos e a todas e a cada um e a cada uma de vós pela importância que a formação também justifica nas vossas vidas. E, portanto, sem mais delongas, porque efetivamente o tempo urge, como diria um saudoso mestre, felizmente ainda entre nós, falávamos há pouco da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, aquela que é a minha casa, a nossa casa, e por consequência a nossa casa, olhando para o Dr. Edgar Lopes, era com ele que falava, e portanto o mestre que invoca é o professor Jorge Miranda. Como o tempo urge, sem mais delongas, vou dar início a este painel, acabando por, nestas notas protocolares iniciais, agradecer uma vez mais à Ordem, neste caso representada pelo Sr. Bastonário, que se junta agora a nós, e na pessoa dele, uma vez mais, todos e cada um que se junta aqui e, eventualmente, através da televisão, mais tarde, aos trabalhos deste Congresso. Também dizer-vos que hoje, se é um dia de felicidade, porque os congressos efetivamente servem também para isto, para juntar pessoas, para juntar colegas, é ao mesmo tempo um dia que nos permite evocar memórias sombrias. Como todos sabemos, passam 20 anos, estão transcorridos 20 anos do 11 de setembro, que efetivamente, hoje, precisamente, neste dia que aqui nos juntamos, um dia de festa, um dia em que eventualmente começamos a recuperar e a esperar recuperar alguma da nossa velha normalidade, o que é facto é que essa memória que invoca é uma memória sombria, mas invoco-a pelo seguinte, porque de facto, e o conselheiro João Miguel, que em representação do SES, assinando de facto um protocolo muito relevante também para nós, teve a oportunidade de nos recordar, o mundo hoje está substancialmente diferente. E por isso, se nós olharmos particularmente para os temas que ontem, particularmente ontem, nortear os trabalhos deste Congresso, eu convoco cada um dos senhores a pensarem num. Falámos, nomeadamente, na lei dos atos à distância, falámos também na apreensão e penhora de ativos digitais, e dou-vos só estes dois exemplos, para além das várias intervenções que foram invocando vários normativos, entretanto, surgidos, que não tenha reivindicado o papel determinante da formação. A formação acabou por ser efetivamente invocada em cada uma dessas sessões. A necessidade dessa formação. E, portanto, agora permitem-me que vos fale também como diretora do Instituto de Formação Boto Machado. O Instituto de Formação de Boto Machado, da Ordem dos Solicitadores, naturalmente não é da Ordem dos Solicitadores e, sobretudo, não é dos seus dirigentes. Também não será daqueles que são absolutamente essenciais ao funcionamento de qualquer estrutura, que são os funcionários e os colaboradores. O Instituto serve particularmente os profissionais. E, portanto, a primeira nota a este propósito que vos queria deixar era a de que sinta o Instituto de Formação da Ordem como o vosso Instituto de Formação. E, portanto, agora, eventualmente correndo todos os riscos, e, portanto, disponibilizarei também o meu e-mail para vos dizer que qualquer queixa, sugestão, recomendação, eu estarei sempre à vossa disposição. Porque se a formação é importante, ela naturalmente tem que servir aqueles a quem se destina. Não pode ser um ónus. E se o conselheiro João Miguel, que eu uma vez mais invoco,
invocavam particularmente e também os estudos, por exemplo, do Conselho da Europa, para nos recordar que se a formação é um direito, como está particularmente consagrado, por exemplo, no Estatuto dos Magistrados Judiciais, como nos dirá o senhor desembargador Edgar Lopes, quando desenvolver, em termos sintéticos, porque o tempo é curto, aquele que é o modelo de formação dos senhores magistrados. Se é um direito, lembrava-nos do conselheiro João Miguel que também é um dever. Mas eu prefiro também pensar, e é esta nota para a qual vos quero alertar, que é também uma escolha. E permitam-me que invoque também outros estudos, nomeadamente estudos comunitários. Eu sei que os profissionais da OSAI, até pela adesão que nos últimos 5 meses tenho podido testemunhar àquilo que são as ações formativas desenvolvidas pelo Instituto, o que é facto é que, se a vossa consciência é uma consciência nítida, consentida, eu não posso deixar de também aqui invocar esta circunstância. Desde há algum tempo, e eu noutras vidas tive a oportunidade de testemunhar isso mesmo, que a Comissão Europeia tem naturalmente invocado a necessidade de flexibilizar o acesso às profissões e particularmente questionar naquilo que importa às profissões da justiça a lógica do ato próprio. É efetivamente uma tendência, e eu agora olho para a ordem dos contabilistas certificados, porque efetivamente para nós, nas ordens, torna-se particularmente evidente, como outrora o era quando conversávamos noutros contextos, designadamente no contexto governativo, por exemplo, essa tendência. E deixem-me invocar particularmente um estudo que me surpreendeu, absolutamente me surpreendeu. Trata-se de um documento que foi encomendado por uma direção-geral da Comissão Europeia no momento que antecedeu a pandemia. E este documento, e que tem que ver essencialmente com os efeitos da regulação numa qualidade de serviços, precisamente o tema feliz desta nossa mesa redonda, e, portanto, esta intervenção, no fundo, dá o mote à pergunta que eu dirigirei depois aos senhores palestrantes, mas queria-vos dar este enquadramento e é o seguinte: a ideia de que a desregulação das profissões e, particularmente, o abandono da lógica do ato próprio, particularmente naquilo que nos importa dos advogados e, especificamente, naquilo que nos importa a nós, dos solicitadores, não significa necessariamente uma quebra de qualidade do serviço. As conclusões deste estudo, e outros poderão ser enfocados a este propósito, apontam nitidamente nesse sentido, como qualquer conversação com os técnicos da Comissão Europeia nos permite perceber à primeira distância de uma conversa imediata. Ora, aquilo que as profissões, em nome do interesse público, têm sempre reivindicado, porque a qualidade não está à distância necessariamente de critérios ou propósitos mais ou menos economicistas ou de lógica de concorrência, obriga, sobretudo, a um conhecimento técnico apurado e obriga também ao conhecimento estrito de regras deontológicas e profissionais, é que não pode haver qualidade da profissão sem haver, efetivamente, regulação e, por isso mesmo, também uma formação profissional muito adequada. Mas, como nos lembrava o Dr. Paulo Pedroso, num outro painel, num outro tema, também ele muito relevante para o contexto profissional, que é a situação da SPAS, tudo na vida é uma questão de escolhas. E, portanto, a lógica queria deixar, e ao mesmo tempo, aquela que gostaria de propor aos meus colegas de painel, para que, se assim entendessem, pudessem também, porque a nossa mesa redonda tem que começar com a lógica de algo, porque não temos no final, o nosso tempo é mais conciso, portanto, sem prejuízo do conhecimento que nos vão dar, no caso da Ordem dos Contabilistas Certificados, que muito aponta para a formação dos seus profissionais, e no caso do SES, porque o próprio Estatuto considera ser um direito e, por consequência, também o configura como um dever, nomeadamente ao nível da formação inicial, mas também, sobretudo, da formação contínua, impondo nos limites e nas circunstâncias que o Dr. Edgar nos vai explicar, aquilo que é a necessidade de formação para os senhores magistrados, judiciais e do Ministério Público. A questão que eu efetivamente gostava que nós nos colocássemos aqui é esta.
Como é que, e agora naturalmente não estou a falar como professora universitária, que é a minha profissão, e isto não pode significar naturalmente também uma desconfiança na formação académica de base. Ela é importantíssima, naturalmente. Mas se ela é bastante insuficiente para o exercício das profissões, e depois tudo demais é a experiência, deixando o mercado regular, torna-se porventura difícil aos profissionais, sobretudo no diálogo com as instâncias externas, reivindicarem, em nome da qualidade, aquilo que é a necessidade de manter a disciplina do ato próprio. É esta interrogação que eu acho que todos nós nos devemos fazer. E se é um direito que corporiza um dever a formação, naturalmente, e agora é a parte que me permite olhar para dentro e olhar depois também para o trabalho que temos desenvolvido no contexto da OSAE, ela tem que servir o interesse dos profissionais, tem que ser variada, tem que ser direcionada, de facto, àquilo que são as vossas necessidades. Mas o ponto prévio é este. Se não há necessidade de uma formação particularmente contínua, se nós não nos sentimos vinculados, ou se essa vinculação não existe de outra forma, então, eventualmente, será que podemos, por essa via, oferecer argumentos àqueles que dizem então que qualquer licenciado nas nossas áreas pode, apenas com base na experiência, praticar os atos que hoje estão reservados, nomeadamente às profissões jurídicas em causa. E, portanto, com esta nota de reflexão, eu abro o debate e começarei pela casa. E, portanto, olho imediatamente para o meu lado direito, para o Armando A. Oliveira, que nos possa, por isso, sobretudo e também com a criatividade que o caracteriza, nos apontar novas vias, aproveitando também as virtualidades do à distância. Mas, eventualmente, esta interrogação poderia ser, porventura, o princípio da sua intervenção. Sim ou não a importância e a autovinculação ou heterovinculação à formação de uma forma nítida e consentida. Muito obrigada a todos. Ora, eu acho que a mesa não devemos. Colegas, mais uma vez, obrigado por me deixarem estar aqui. Obrigado pelo convite. Não sou propriamente um especialista da formação, nem pouco mais ou menos, mas eu diria que sou especialista da generalidade, não é? É o solicitador generalista, sabe um bocadinho de tudo. Eu vou começar, antes de entrar no tema da formação, mas aqui a sua professora deixou a abertura com o 11 de setembro, e não posso esquecer, porque 11 de setembro, há 20 anos precisamente, quando estavam as Torres Gêmeas a ser atingidas pelos aviões, eu estava no aeroporto do Porto, precisamente para vir para a Ordem dos Solicitadores, na altura a Câmara de Solicitadores, estava a caminho de Lisboa. E quando cheguei a Lisboa, o José Carlos Rezende, não sei onde é que ele está, mas ele corrige-me se eu estiver a dizer uma mentira, a coisa que fizemos foi, foi a ordem dele, vamos comprar uma televisão para ver o que é que se está a passar, porque há 20 anos a Câmara de Solicitadores não tinha uma televisão, ok? E isto é só para perceberem a diferença do que é, o que está aqui hoje, o que é hoje a Ordem dos Solicitadores e o que era há 20 anos, ok? Há 20 anos éramos um computador e uma impressora, um funcionário e meio, eu digo meio porque um dos funcionários não valia por inteiro, e era isto esta casa. E hoje, não sei, 50, 60, não faço ideia quantos funcionários colaboradores tem a Ordem, com este movimento brutal, e de facto são 20 anos de vida com mudanças radicais na forma de trabalhar. E, pegando no que a professora dizia, no desafio dela, eu vou-vos deixar aqui um exemplo. Vocês conhecem a Ordem dos Informáticos? Não a conhecem. Não conhecem porque não há. Não há nenhuma agregação no mundo de informáticos. Porque ser informático, ser programador informático, pode estar pendurado, de facto, numa licenciatura, mas hoje as grandes empresas tecnológicas já não pedem licenciaturas, pedem conhecimento. O que é que você conhece? O que é que você sabe fazer? E se nós não olharmos para a nossa associação pública como um núcleo duro de segurança da nossa atividade coletiva, se cada um de nós olhar per si,
para as suas necessidades, eu confesso, eu não preciso de ser solicitador. O conhecimento que eu tenho permite-me trabalhar. Não é o estar inscrito na Ordem dos Solicitadores que me dá o conhecimento suficiente para continuar a trabalhar. Qualquer um de nós, com o conhecimento que tem, deixou de ter a cédula e continua a saber a mesma coisa. Perdeu foi um chapéu de garantia. Um chapéu que é, se estás inscrito numa ordem profissional, temos aqui uma presunção de garantia de qualidade, de controle da tua atividade, que dá mais confiança ao sistema. Vou-vos dar um exemplo aparentemente estúpido. Quando vocês compram alguma coisa na Amazon, o mais certo é que não estão a comprar nada na Amazon. Vocês estão a comprar alguma coisa ou uma loja que está publicada na Amazon, mas que o facto de estar na Amazon dá uma garantia de que o produto vai chegar, se ele não for pago, se ele não tiver em qualidade, vai ser devolvido. E nós, ordens, somos este chapéu de qualidade. Se os nossos associados não aceitarem manter um nível elevado de qualidade, certamente haverá outra formulação qualquer, associação, empresa, grupo, nome, site, whatever, que vai assumir este papel de qualidade. No fundo, dizendo, se o site Amazon Legal faz melhor serviço, com melhor qualidade, do que um advogado ou solicitador, os clientes irão certamente passar para esta nova plataforma, para esta nova forma de lidar. Só que nós estamos imbuídos de um espírito que é: eu obtive um alvará e este alvará é de per-vida. Portanto, no dia em que eu passei a ser solicitador, passei a ser médico, passei a ser engenheiro, nunca mais ninguém me tira este alvará, a não ser que eu faça um disparate muito grande, que cometa um conjunto de infrações, mas digamos assim, desculpem a forma como eu dizer, não é por ser estúpido que eu peço o alvará. Só perco por fazer asneiras, mas não por ser estúpido ou por ter fraca qualidade. E nós temos que mudar este paradigma, nós temos que, de facto, assegurar que, transversalmente, asseguramos aos associados um nível elevado de qualidade. Mais uma vez, enquanto na área dos direitos, extremamente conservadores, como naturalmente faz parte, é apanágio destas atividades, continuamos amarrados a conceitos de que aprendemos na universidade. Eu não, porque eu não tenho licenciatura, portanto, não aprendi na universidade, aprendi noutros sítios, mas aprendi na licenciatura isto, e isto já é a minha ferramenta para saber tudo o que há sobre o tema. Mas a verdade é que nós antes tínhamos o direito civil, o direito comercial e o penal, eram assim os grandes grupos. Depois do 25 de Abril, antes do 25 de Abril, o direito administrativo era uma coisa que acho que não existia, porque num regime de ditadura o direito administrativo é fazes o que te mandam e ponto, não é? Depois do 25 de Abril começou a surgir o direito administrativo. Mas hoje nós temos panóplias de direitos, do direito do urbanismo, só em si o mundo, a fiscalidade, direito económico, mas até temos um direito que é o direito do regulamento da segurança contra incêndios, que só este regulamento e as portarias regulamentares são um curso que tem 300 ou 400 artigos, que tem conceitos absolutamente excepcionais. Portanto, se eu quero acompanhar a evolução só na área do direito, eu tenho que constantemente estar a obter conhecimento. E não se trata de ser especialista, porque ser especialista é fácil, dedico-me àquele tema e vou ser especialista. Não, é que eu neste conhecimento da generalidade, daquilo que os solicitadores sabem muito, que é saber um bocadinho de tudo e conhecer o caminho para chegar a algum sítio, mas é que eu para isso já não chega, eu sozinho não consigo alcançar isto tudo. E mesmo não sendo especialista, eu vou precisar de um apoio constante que me vá dizendo: olha, não é para saberes sobre o tema, mas é para saberes que o tema existe. E só saber isso já é muita coisa. Okay? Porque é o suficiente para dizer: eu sobre este tema vou ter que aprofundar esta discussão. Portanto, é contra a natureza. Vamos lá ver, se eu for para o meu interesse particular, o meu interesse particular é dizer: eu não quero formação, eu não preciso, eu procuro a minha formação, eu escolho a que quero, eu escolho as áreas que me apetece, é o meu interesse particular. Mas o meu interesse coletivo é muito maior que o meu interesse particular. O meu interesse coletivo é que, genericamente, o cidadão reconheça
que o solicitador que está na porta 192 é significativamente, ou seja, há um princípio, pelo menos, de uma equiparação de qualidade ao que está no 194. Um pode ser melhor, o outro pode ser pior, um pode ser mais simpático, mas, genericamente, há este selo de qualidade. E tenham a certeza que eu, pelo menos assim o acho, que nós não conseguimos garantir um selo de qualidade se não assegurarmos que os nossos associados cumprem um conjunto mínimo e elementar de requisitos de acesso, de aceder a este tipo de formação. E não é só na área do direito. Nós hoje, solicitadores, temos aqui com certeza muitos, que fizeram a especialização em geopredial, que hoje são técnicos de cadastro. E fizeram formação para ser técnicos de cadastro. Mas o facto de terem feito a formação de técnico de cadastro não quer dizer que sabem tudo sobre cadastro. Quer dizer que sabem o elementar para serem técnicos de cadastro. Mas vão ter que aprofundar esse conhecimento. E na concorrência com as outras profissões, topógrafos, engenheiros geógrafos, engenheiros civis, arquitetos, tenham a certeza que se nos mantivermos só com a formação inicial, vamos gradualmente perdendo poder de intervenção, porque outros vão aprofundar mais esses conhecimentos. Portanto, é absolutamente essencial que nos imponham a nós próprios, a mim, formação, porque eu tenho a certeza que se eu pensar sozinho, eu não a vou querer, eu só vou querer aquela que me apetece. Mas, de facto, eu vou ter que ter mais formação do que aquela que me apetece e vou ter que cumprir um conjunto de requisitos que ajude a demonstrar que, de facto, eu cumpri os mínimos obrigatórios para me manter nesta atividade. E eu diria que, para já, suspendia, sem prejuízo de posteriormente. Muito obrigada, Armando, pela clareza da sua apresentação. Pela resposta tão inequívoca à questão que coloquei, vinda de dentro, nomeadamente de um solicitador que tem a experiência e a criatividade que todos lhe reconhecemos. E, portanto, a humildade de dizer, efetivamente, mesmo aqueles de nós são licenciados, e costumamos dizer, particularmente noutros contextos, digo aos meus alunos, que um licenciado é apenas aquele que tem a licença para estudar sozinho. E, portanto, quando se entra numa vida profissional, efetivamente, esse aperfeiçoamento contínuo é absolutamente necessário. E mais do que isso, como lembrávamos, num mundo em constante mudança, pode até ser uma questão de subsistência das profissões, particularmente as profissões regulamentadas, como nós hoje as entendemos, nomeadamente naquilo que são as suas competências. E com esta nota, eu olho para o Dr. João Ferreira da Silva, a quem agradeço uma vez mais a sua disponibilidade. Reitero o gosto enorme que tenho em partilhar novamente este painel com o Dr. João Ferreira da Silva, sabendo que a Ordem dos Contabilistas Certificados também partilha esta preocupação. E sabendo designadamente, até porque eu própria tive a oportunidade de colaborar com a Ordem em contexto de formação, que há também aí um comportamento muito forte com os seus associados, não só naquilo que é a quantidade, mas também a qualidade da formação que ministra. E, portanto, Dr. João Ferreira da Silva, agora, naturalmente, em termos próprios, porque estamos num palco, o palco é seu. Muito obrigado, Sra. Professora. Muito obrigado também ao Sr. Bastonário pelo convite. É sempre um prazer, à Ordem dos Contabilistas Certificados, colaborar com as demais ordens profissionais. A todos quero cumprimentar, aos colegas de mesa um especial agradecimento também, Sra. Professora. É um prazer estar aqui convosco. E estava aqui para partilhar a nossa experiência enquanto Ordem dos Contabilistas Certificados, enquanto uma organização que, quer queremos, quer não, tem 70 mil membros, dos quais, e a título exemplificativo, no ano passado tivemos 1,3 milhões de formandos. Mas, indo um bocadinho atrás e tentando responder já a uma das perguntas que a Sra. Professora colocou, a importância da formação profissional contínua. A formação profissional contínua é o único garante de continuarmos ao longo de uma carreira, que quer queiramos, quer não, é cada vez mais extensa, é o único garante de nos mantermos como valor acrescentado junto dos nossos clientes, junto da sociedade civil, é a única forma de defendermos o interesse público da profissão e de continuarmos continuamente a acrescentarmos valor àquilo que fazemos. Até porque, se pensarmos naquilo que aprendemos nos nossos estudos, sejam universitários, sejam profissionais, há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás,
de certeza absoluta que a profissão e o modelo como a profissão hoje é exercida é muito diferente daquilo e a forma como a aprendemos há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Sejamos nós licenciados, tenhamos nós aprendido a nossa profissão de forma mais, de uma vertente mais profissional, como o Dr. Armando tinha aqui referido. E a sua professora pegou numa expressão que um professor meu, na licenciatura, dizia, eu sou de Direito também, sou advogado, mas o professor dizia que era: se vocês saírem daqui com a capacidade de futuramente sair um novo diploma legal e o estudando saber implementar, eu, como professor, dou-me por satisfeito. Porque a formação académica é mesmo isso. É pegar num aluno, que quer queiramos, quer não, é jovem, é imaturo, que quer divertir-se tanto ou muito mais do que estudar, mas se durante aqueles 2, 3, 4, 5, 6 anos o aluno sair preparado para depois, ao longo da sua carreira, ter as ferramentas necessárias para pegar num diploma e aprender, reforçando o seu valor junto dos seus clientes, o professor deve-se dar por satisfeito. No entanto, depois entra aqui a nova fase, que é a formação profissional contínua. E agora falando um bocadinho do exemplo da Ordem dos Contabilistas Certificados. A formação da Ordem dos Contabilistas Certificados, tal como eu acredito que seja aqui a dos agentes de execução e dos solicitadores, deve focar-se não apenas, no nosso caso concreto, na contabilidade e na fiscalidade. Devemos dar um passo em frente para continuarmos a exercer uma profissão que é de interesse público e acrescentarmos valor aos nossos clientes. Porque se só soubermos daquilo que profissionalmente, por norma, maioritariamente nos é exigido, não conseguiremos fazer uma diferenciação, sermos diferentes daquilo que os nossos concorrentes oferecem. Por isso, nós, na Ordem dos Contabilistas Certificados, além dos cursos dedicados à contabilidade e à fiscalidade, temos uma panóplia cada vez mais abrangente de cursos. Não só de ferramentas digitais, que é fundamental no exercício de qualquer profissão hoje em dia, mas também de línguas, hoje em dia, como se fala muito, dos soft skills, da capacidade de negociação, de marketing, quer queremos, quer não, vivemos num mercado cada vez, em termos concorrenciais, mais agressivo, por isso é importante sabermos, em termos de marketing, diferenciarmos dos nossos colegas de trabalho, que quer queremos, quer não, também são concorrentes. Então, nós, na Ordem dos Contabilistas Certificados, temos esta panóplia. E como é que funciona o nosso modelo de formação? É obrigatório para todos os contabilistas certificados, por isso é obrigatório para os 70 mil contabilistas certificados, numa regra de 30 créditos por ano. Podemos dizer, na maior parte dos casos, que um crédito equivale a 1 hora, por isso podemos dizer que teria um contabilista certificado de cumprir 30 horas de formação profissional contínua, havendo depois ligeiras exceções, como, por exemplo, escrever um artigo científico para uma revista internacional, em vez desse artigo dá-me 2 ou 3 créditos, ser, por exemplo, painel de um júri de um colégio de especialistas também dá-me 2 ou 3 créditos. Há uma vertente, mas regra fácil de entender, 30 créditos são aproximadamente 30 horas de formação, que não são nada. São 4 dias de formação, quanto muito. Não é nada, tendo em conta que temos tantos dias pela frente num ano, tantos dias para nos valorizarmos, e até porque devemos dedicar tempo à valorização pessoal de cada um de nós. É verdade que cada vez mais somos esmagados pela velocidade com que tudo acontece, mas de vez em quando devemos parar, focar-nos, pensarmos onde é que queremos ir, o que é que temos que fazer para atingir esses mesmos objetivos, sendo que a formação é uma ferramenta e uma plataforma espetacular para atingirmos facilmente, de forma mais ágil e também de forma mais célere, esses mesmos objetivos que temos traçados. Então, o que é que nós, na Ordem dos Contabilistas Certificados, com esta obrigação, e agora no exemplo da pandemia, o nosso caso concreto, que poderia, numa formação, num caso concreto da ordem profissional, em que em 2019 2/3 dos nossos formandos participaram em formações presenciais, com a pandemia e com a impossibilidade de todos nós nos reunirmos presencialmente, como antes o fazíamos, tínhamos um grande obstáculo pela frente. E o obstáculo era como é que vamos dar formação profissional aos contabilistas certificados para eles próprios conseguirem, numa altura em que tínhamos toda a legislação Covid, que, salvo erro, em 2 meses foram cerca de 200 e poucos novos diplomas legais, como é que vamos fazer com que os contabilistas certificados consigam interpretar estes diplomas, aprendê-los e ajudar junto dos seus clientes? Aqui estamos a falar de casos concretos que todos nós sabemos, como os casos do layoff, casos de apoios, do programa Apoiar, etc. E o que é que nós fizemos? Liberalizámos e levantámos a obrigatoriedade destes 30 créditos de formação profissional, tornámos a formação profissional gratuita e disponibilizámos uma maior
abrangência de cursos. E o que é que nós podemos pensar? Podemos pensar que isto seria um tiro pela culatra, porque se nós estamos a tirar a obrigatoriedade de formação, poderia fazer com que as pessoas não fizessem. Mas era aqui que eu queria tocar neste ponto. Vejam a obrigatoriedade de formação como uma possibilidade de se valorizar. E foi aqui que os contabilistas certificados pegaram. Utilizando formações à distância, e eu aqui vou falar das formações que nós tivemos no ano passado, enquanto que tínhamos 2/3 de formandos presencialmente, passámos a ter 99% de formações à distância. Este outro por cento, e aqui é um desafio que eu lanço para a formação da Ordem, da OSAI, é um modelo formativo que nós temos, que é a formação personalizada, em que temos quase formação de 1 para 1, em que, com valores necessariamente diferentes, mas em que os formandos vão aos escritórios dos formadores para ensinar, e aqui estamos a falar, não são questões normalmente académicas, são questões mais práticas, trata-se de modelos de exercício da profissão. Por isso, 99% dos nossos formandos passaram a dar formação à distância, conseguiram, num curto prazo de tempo, de forma muito ágil, muito flexível, aprender toda aquela nova legislação Covid que tinham e, consequentemente, conseguiram se tornar relevantes. E o caso da pandemia, eu acho que é um exemplo maior da necessidade da formação. Porque todos os dias, e nós vivemos num país que desde sempre produz legislação como ninguém no mundo, é uma velocidade impressionante, por isso a formação profissional contínua é o único garante de nós termos as ferramentas para nos continuarmos a ser úteis, a ser válidos, a acrescentarmos valor, a sermos diferentes de qualquer outro profissional. Até porque, como a professora Susana Videira disse bem, há uma moda internacional que a nossa Autoridade da Concorrência já comprou, que o nosso Governo também vê com bons olhos, que é de uma liberalização das profissões regulamentadas. Isto é, não havendo competências reservadas para qualquer profissional, no caso dos contabilistas certificados, podem fazer atos dos agentes de execução, e os agentes de execução e os solicitadores, se quiserem, também podem passar a entregar modelos 22 junto da autoridade tributária. Vejam bem a bodega, e peço desculpa pela expressão, a bodega que iria acontecer, juntando ainda demais o facto destes profissionais, no mercado completamente liberalizado, não terem qualquer tipo de formação profissional contínua. Neste relatório que diz que num mercado completamente liberalizado em Portugal teríamos uma poupança de 380 milhões de euros, salvo erro, vejam bem as consequências que eles certamente não pensaram. Por isso, vejam a formação profissional contínua como uma oportunidade, porque é. Não a vejam como uma obrigatoriedade, porque não é. É sim uma forma de se continuarem a acrescentar valor aos vossos clientes. Muito obrigada, Sr. Autor, também por nos ter brindado com a experiência da Ordem dos Contabilistas Certificados, naturalmente também pela partilha amiga das boas práticas que naturalmente nós iremos sempre aproveitar e replicar, e por colocar de facto o acento tónico onde ele merece ser colocado. Apesar da vinculação que existe, particularmente quanto à formação contínua na Ordem dos Contabilistas Certificados, vejam os números que o Dr. João Ferreira da Silva connosco partilhou. 4 dias, de facto, é um número absolutamente irrisório, mas está na memória de todos os números primeiros que partilhou connosco. Portanto, mesmo no contexto pandémico, a quantidade de ações formativas que foram ministradas e, sobretudo, o número impressivo da quantidade de profissionais que, de facto, se autovincularam à formação como sendo a forma de garantir aquilo que é, no fundo, o mote desta nossa mesa redonda. Qualidade de serviços, criar valor acrescentado, fazer aquilo que o bastonar da Ordem dos Notários nos diria ontem, que era quase uma fatalidade, mas contra a qual devemos lutar, que é, no fundo, substituir a ideia de que pode haver, qual surto pandémico novo também, uma inteligência sem consciência que possa substituir os profissionais. E os profissionais não são substituíveis e, naturalmente, não o serão, porque trazem valor acrescentado que é justificado também e muito pela sua preparação, pela sua dedicação, pelo seu esforço, pela sua experiência e pela sua capacidade, em termos de inteligência, também ela emocional, de poder adaptar as situações aos casos da vida. E falando de adaptação aos casos da vida, olho agora para o decisor por excelência, que é naturalmente o juiz de direito. E, portanto, pediria
que pudesse partilhar connosco também aquela que é a experiência de formação do SES, o Dr. Edgar Lopes, que naturalmente, deixem-me dizê-lo, eu sei que ele não gosta que eu o apresente desta forma, mas ele naturalmente tem e é uma referência neste domínio. Lembrar-vos que o Dr. Edgar Lopes, para além de juiz de direito, é hoje desembargador na relação, teve a responsabilidade, durante quase 10 anos, coordenar todo o processo formativo do SES. E eu tive a oportunidade de o testemunhar. Houve, de facto, uma revolução desenvolvida pela equipa liderada pelo Dr. Edgar Lopes, do ponto de vista operacional e técnico, sem desconsiderar, naturalmente, o papel assumido pelos dirigentes, particularmente pelos diretores. Eu tive a oportunidade de conhecer muito de perto quem iniciou esse trabalho, o professor Pedro Barbasoma, e agora quem o continuou, o Dr. João Miguel, que esteve connosco. Desde os e-books, que nos servem a todos, até, efetivamente, também uma abertura multidisciplinar da formação dos senhores magistrados, que é absolutamente indispensável num mundo em permanente e em constante mudança. E, portanto, senhor desembargador, se quiser partilhar connosco também o que é e o que tem sido nos últimos anos esta exigência de formação do Centro de Estudos Judiciários, naturalmente este painel só sairá enriquecido e todos nós também. Muito obrigado. Muito obrigado à professora Susana Videira. É para mim um prazer enorme estar aqui com uma amiga e tenho uma sensação que não sei se a têm ainda, mas espero que tenham orgulho em poder ter a professora Susana Videira como responsável pelo vosso Instituto de Formação. É mais de meio caminho andado para as coisas correrem bem. Em termos do conhecimento que tem e das qualidades profissionais que tem, isto não é propriamente para estarmos aqui a mandar flores uns para os outros, mas é bom que tenham essa consciência. Bom, eu tenho algum receio sempre que estou nestas coisas, a falar de formação e a insistir nesta ideia da qualidade e na frase base que é não há qualidade sem formação. Tenho sempre algum receio, quando insisto e repito e digo estas coisas, tenho sempre algum receio que do lado de quem está a ouvir existe alguma retração, no sentido de lá vem outra vez com esta música, é sempre a mesma coisa. Não é, não deve ser, não pode ser. Quem exerce funções de relevo e as solicitadoras, os e as agentes de execução têm que ter a noção da importância que têm as funções que exercem no nosso sistema jurídico e na nossa sociedade. Este é o primeiro passo para o que se segue, que é a consciência de que para exercer e para estar à altura das funções que exercem na sociedade, terem de ser melhores e serem os próprios agentes de execução e solicitadores de execução a quererem a formação. Este é o primeiro passo. E quando se adquirir essa consciência e quando cada um e cada uma de vós adquirir essa consciência, facilitarão o trabalho todo que vem a seguir. Esse sentir a necessidade de ter a formação é o primeiro passo para isto tudo. Deixem-me agora contar o que é que a professora Susana Videira já falou na questão, em termos estatutários, os juízes e magistrados do Ministério Público, nos seus estatutos, têm uma norma que consagra o seu direito à formação e o seu dever de fazer a formação. Há um plano de formação anual. Esse plano de formação anual define uma série de ações que decorrem de novembro a julho do ano seguinte, logo elencadas quais são essas formações. Dessas formações, os juízes e MPs escolhem 4 daquelas a que querem assistir, inscrevem-se e depois assistem.
hoje em dia, à conta da maldita pandemia, houve uma necessidade de... Eram formações presenciais, deixaram de ser formações presenciais, vão começar, uma vez que eu já lá não estou, é capaz deste ano já poder ser possível fazer essa formação presencial, mas há este acrescento agora da possibilidade de fazer formações online que é um ganho. É um ganho porque permite chegar até a mais gente, embora haja sempre algum cuidado também com isto da formação online, porque, nomeadamente quando é em direto, porque se eu desligo a câmara eu posso ou não estar, posso estar a ler uma coisa qualquer, posso estar a ouvir rádio, posso estar a ver televisão, e está lá o meu nome enquanto aquilo está a dar. Isto não é necessariamente sempre assim, mas há essa possibilidade de ser assim e, portanto, temos também que não ser ingênuos quanto aos benefícios desta matéria. Um QB disto tudo será sempre o mais adequado. Mas esta pandemia também nos trouxe a possibilidade de fazermos outras coisas. A parte, não necessariamente através do direto, mas a possibilidade de se fazerem formações online que ficam disponíveis com gravações, com textos que obrigam as pessoas a ler durante um certo tempo e, a partir daí, porque esta é outra questão, que é a da avaliação da formação, pode ser só de assistência ou ter algum feedback para ver se ficou ou não ficou alguma coisa nos formandos, e esta formação online pode permitir isso. Depois durante uma semana, por exemplo, se poder assistir aos vídeos ou ler os documentos que são disponibilizados, há um inquérito, umas respostas que têm que ser dadas por parte do formando, segue o módulo seguinte, o mesmo esquema, uma semana ou duas depois, e, no fim, a certificação com avaliação. Isto também é possível ser feito, vai sendo testado e é uma forma de também lá chegarmos. Agora, é preciso que as pessoas tenham vontade de fazer a formação, porque senão entramos neste esquema ou de fazer de conta que se está, ou ir só por ir. Repito, o essencial é que cada um tenha a noção da responsabilidade que exerce e da importância das funções que desempenha. Eu costumava dizer aos candidatos a juízes e a juízas e a MPs no SES que vocês não são mais que os outros. Têm mais responsabilidades que os outros. E uma dessas mais responsabilidades que os outros é a da formação, com o dever de se formarem, de continuarem a ter este processo contínuo de sempre estarem em formação. E com as devidas adaptações é isto que os solicitadores e as solicitadoras, os e as agentes de execução, deviam, quem sou eu para dizer que deviam, mas vou dizer, deviam ter interiormente e genuinamente a vontade que as coisas fossem assim. Terem vontade de ter formação porque têm mais responsabilidades que outros cidadãos. Repito, a importância social, que dizia o Armando há bocadinho, de não há uma ordem ou dos padeiros, ou dos informáticos, ou do que quer que seja, a ordem é essencial para a regulação, para o controlo, porque vocês exercem uma função muito importante. Muito importante. E quando vos subir à cabeça essa importância, porque tem que vos subir à cabeça essa importância, aí vão sentir a necessidade da formação. Ou seja, não é qualquer um que pode ser solicitador, solicitadora ou agente de execução. Não é qualquer um ou qualquer uma. E essa consciência têm que a ter. E depois de a terem, vão querer a formação.
Eu creio que, eu não sei se está no protocolo que acabou agora de ser celebrado entre o SES e a OSEI, não sei se lá ficou esta questão dos solicitadores e os agentes poderem também ter acesso ao plano de formação. É evidente que é muito mais concretizado, mas quer dizer, não vos faz mal nenhum, nomeadamente se não tiver custos, não vos faz mal nenhum inscreverem-se e assistirem também, porque aqueles que se dedicam a determinadas matérias pode ser importante saber o que é que aquilo vai dar. E, portanto, da parte do SES há sempre uma enorme abertura para a participação e para a assistência por parte de outros profissionais da área do direito nas suas formações e, portanto, aproveitem se isso estiver concretizado e se não estiver, facilmente se concretiza. Tinha aqui algumas notas que me importava aqui ainda referir. A questão da humildade intelectual que temos que ter. Nós não sabemos tudo. Nós não sabemos tudo. Por muito que saibamos e por muita experiência que tenhamos, ouvir verbalizadas coisas que já sabemos, às vezes ajuda-nos a compreender melhor o que fazemos e a melhorar no que fazemos. E a credibilidade que é dada pela formação que nos é dada ajuda-nos a ser melhores. E isto funciona e tem que funcionar para os magistrados e tem que funcionar para todos os profissionais. Muitas vezes é desagradável, é chato ter que ir assistir a uma formação. Eu sinto isto mesmo nos meus próprios colegas, às vezes, que têm que ir. É evidente que isto, quer dizer, nós somos humanos, temos mais que fazer, temos família, temos prazos a cumprir, temos trabalho, mas lá está mais esta formação. Isto pode ser desagradável, mas é um desagradável que é bom para nós. Quer dizer, nem tudo o que a gente faz é agradável. Se for, melhor. Mas temos é que ponderar os equilíbrios de tudo aquilo que fazemos e depois ter alguns incentivos também para isso. No caso dos magistrados, esta questão da formação é uma questão que é ponderada, devidamente ponderada, na avaliação que é feita aos juízes e magistrados do Ministério Público, de 4 em 4 ou de 5 em 5 anos, e que os inspectores que vão lá, e um dos fatores que verificam é se houve ou não houve assistência a formações. E se não houve, é penalizado por isso. Portanto, todas estas questões têm que ser também, porque somos humanos, têm que ser também ponderadas e tem que ser dado algum incentivo para a formação ser feita. Mas, repito, o essencial é que o formando, é que o agente de execução e a agente de execução, o e a solicitador, tenham a vontade de a ter. Com isto, teríamos o caminho, teríamos a avenida construída e é só pôr ali um asfalto mais adequado. Não sei se ainda aqui há alguma coisa que, da parte do que a doutora Susana Videira me referiu e me desafiou para falar, mas eu creio que o essencial é isto, em termos de vos tentar dar conta de como é que isto funciona na parte das magistraturas, e funciona. E funciona. É preciso ter o cuidado também de oferecer aos formandos, naquele plano de formação que é feito, oferecer aquilo que interessa aos destinatários e oferecer também coisas que sejam desafiantes para os formandos. Não ser apenas o básico, mas puxar também pelas pessoas. Coisas mais criativas, coisas que... Dou-vos um exemplo, quer dizer, que não tem propriamente adaptação àquilo que vocês fazem, mas só para verem o tipo de coisa que às vezes é preciso criar.
em termos de magistrados, já ninguém pode ouvir falar de violência doméstica. É violência doméstica por todo o lado, é formações de violência doméstica à torto e a direito, já ninguém consegue, e há processos de violência doméstica que nunca mais acabam nos tribunais, já ninguém consegue ouvir falar daquilo. Tivemos que tentar dar a volta à questão e meter a violência doméstica a propósito de outras matérias. Por exemplo, temos aproveitado todos, ou tínhamos nos últimos tempos, tínhamos aproveitado todos os 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, para fazer uma formação em que, a propósito do amor, a propósito das relações que correm bem ou correm mal, fazer uma formação em que a violência doméstica também ali aparece. Eu constatei que foi das ações mais concorridas no ano em que isso foi feito, porque conseguimos levar as pessoas a ouvir falar da mesma matéria de uma forma diferente, com uma abordagem diferente, sem deixar de ser técnica, que não nos interessa estar a fazer formações só de violinos, tem que ser coisas que interessem e que sejam úteis. A formação tem que ser útil para melhorar a qualidade. Portanto, só para vos dizer que depois também tem que haver alguma criatividade na forma como as formações são feitas e desenvolvidas, com pessoas da maior competência, com pessoas que saibam transmitir a mensagem, com pessoas que deem ao formando a segurança que depois vai ter quando for utilizar e quando tiver que utilizar os conhecimentos adquiridos. Repito, como comecei, qualidade exige formação. Quem exerce funções relevantes tem de ter a noção dessas funções, da importância dessas funções e a consequência e a exigência que tem a consciencialização dessa importância temos que ter formação para corresponder a essa exigência. Era isto. Muito obrigada, Sr. Desembargador. E, naturalmente, não se converte um convertido. E, perante nós, estão os senhores solicitadores e agentes de execução que, naturalmente, interiorizaram a importância da formação, que, naturalmente, aderem a ela e que a consideram absolutamente necessária. Mas o Sr. Desembargador colocou também o acento tónico onde ele deve ser colocado. A formação, naturalmente, também ela é considerada necessária se ela for útil. E isto, naturalmente, coloca também o dedo onde ele deve estar colocado, na ferida essencial, que é a OSAI responsabilizar-se, assumir essa responsabilidade para ministrar conteúdos formativos, variados, com qualidade, recorrendo aos melhores. E deixem-me dizer-vos, e é também um registro de agradecimento que deixo aqui, porque, de facto, em tempo muito curto foi possível dar cumprimento àquilo que regulamentamente estava imposto à OSAI, que era criar uma bolsa de formadores. E, portanto, envio um abraço muito caloroso a todos os meus colegas que participaram nesse júri, designadamente ao Dr. Carlos de Matos, que está aqui à minha frente, ao Dr. Aventino Lima, à Dra. Bárbara Pinheiro, à Dra. Cláudia Boloto. Sem a vossa entrega, sem a vossa dedicação, não teria sido possível. Mas o agradecimento maior é a todos aqueles que tiveram a coragem e, ao mesmo tempo, aqueles que tiveram também a boa vontade, a disponibilidade para se perfilarem como formadores. E como é um exercício que, se outra periodicidade não for estabelecida pelo Conselho Geral, ocorrerá anualmente, a Bolsa de Formadores está constituída, a ela vamos recorrer para a formação também ser, do ponto de vista dos conteúdos, mais variada, mais útil, mas porque este exercício é anual, fica o repto e fica o convite a todos aqueles de vós que, pela vossa experiência, e possivelmente são todos aqueles que estão aqui à nossa frente, têm essa possibilidade de chegar ao outro, que se candidatem. Venham também colocar a vossa experiência, os vossos conhecimentos ao serviço de todos os vossos colegas.
E, portanto, em próximos e futuros concursos, naturalmente esperamos que a adesão seja tão grande ou maior daquela que tivemos neste concurso, agradecendo também, e uma vez mais, àqueles que se candidataram e felicitando, como diriam os nossos colegas brasileiros, numa palavra que já atingiu forte cidade na língua portuguesa, parabenizando, e imagino que aqui na sala estejam, de facto, alguns senhores solicitadores e agentes de execução que estão nestas circunstâncias, passaram a integrar, desde a semana passada, a Bolsa de Formadores. E, portanto, porque as promessas são para cumprir, aqui está o meu e-mail, que para além do IFBM, estará sempre à vossa disposição. Susana.videira. E o resto é fácil. @osai.pt. Para além dos canais habituais, nomeadamente contacto com o IFBM, através dos nossos portais, naturalmente ele estará à vossa disposição para todas as ideias, para todas as solicitações e, naturalmente, também para todas as queixas e reivindicações. E porque, naturalmente, o futuro também se faz daquilo que se propõe, designadamente o IFBM, aproveitando as virtualidades das novas tecnologias, que não sendo, naturalmente, a panaceia para todos os males, é aquilo que de eventualmente perene esta pandemia nos deixou. Eu chamaria agora para junto de nós a doutora Débora Riobon, com quem tenho tido o privilégio imenso de trabalhar no contexto do IFBM. E, naturalmente, só a amizade do Dr. Edgar é que, naturalmente, justifica aquela nota inicial da sua exposição e que eu, naturalmente, lhe agradeço. Mas que devolvo à Débora. Naturalmente, a sorte enorme é termos a doutora Débora Riobon, tal como o Dr. João Pedro Amorim, dois profissionais, neste momento envolvidos no contexto da formação. E, portanto, para nos apresentar algumas notas, porque há muitas mais surpresas, naturalmente, que estão preparadas, esperamos que boas. No contexto da formação, eu passarei a palavra à minha colega, sempre com o registro de reconhecimento, porque é, de facto, muito bom tê-la connosco. Muito obrigada. Obrigada, Susana. É um orgulho também partilhar contigo esta direção do IFBM. Mas, antes de mais, boa tarde a todos. Apresento os meus cumprimentos à mesa, doutora Susana Videira, caro colega Armando Oliveira, Dr. Edgar Lopes e também Dr. João Ferreira da Silva e a todos os colegas aqui presentes. É uma enorme satisfação para mim estar presente no 8º Congresso dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, quer como associada, mas como nesta missão também de apresentar o tema de criação de conteúdos formativos logo após esta profícua partilha sobre formação e a sua importância na vida dos profissionais de âmbito jurídico. A formação e a qualidade da formação dos solicitadores e dos agentes de execução tem sido uma preocupação não só da OSAI, mas também do seu Instituto de Formação Boto Machado, que tem tentado aumentar o número de formações aos seus associados, ministrar também formações com temas diversos, com profissionais formadores também distintos, de forma a que possa a qualidade da formação ser cada vez melhor. E esta preocupação ficou também patente com a assinatura ontem de um protocolo de formação com o SES. E, portanto, é algo que também muito nos orgulha poder ter aqui esta participação com o SES. A OSAI e o IFBM estão necessariamente preocupados e atentos às necessidades de formação, não só quanto ao conteúdo formativo, mas também à forma como esse conteúdo formativo é transmitido aos seus associados. Arrisco-me a dizer que até à pandemia a grande maioria das ações de formação de âmbito jurídico eram ministradas presencialmente. Havia aqui uma resistência por parte de formadores e formandos do mundo jurídico à formação e-learning, à formação online. A pandemia foi essencial para alterar este paradigma da formação presencial. E ninguém tem dúvidas das vantagens da formação presencial que todos queremos que se mantenha.
E as vantagens, podemos desde logo apontar o relacionamento mais próximo entre formador e formandos, a socialização entre formandos, o aumento da rede de contactos e também aquela proximidade que os formandos acabam por ter ao formador, muitas vezes no final da sessão, poderem junto dele esclarecer ou criar aqui algumas seguranças relativamente aos processos que têm no escritório, um pedido de esclarecimento. E que, de facto, a formação online perde aqui um bocadinho nesta proximidade entre ambos. Mas a verdade é que a pandemia também, quebrando este paradigma da formação presencial, também nos veio trazer algumas vantagens. E não posso deixar de notar que foi através da formação online que a OSAI muito rapidamente se adaptou com a pandemia, mas que esta formação, como já aqui também foi dito, veio aproximar muitos dos associados que, por motivos de dificuldade de deslocação, não poderiam assistir às formações presenciais. E, portanto, temos aqui uma aproximação dos associados que vivem nas ilhas, que estão no interior, no Alentejo e até no Algarve, dar-lhes aqui a possibilidade deles próprios poderem assistir à formação, desde que efetivamente estejam munidos de um PC, de um tablet, de um telemóvel e tenham acesso à internet. E, portanto, a formação à distância trouxe-nos esta coesão, esta igualdade de oportunidades, uma formação ao alcance de todos. Mas também obriga que os próprios formadores sejam obrigados a desenvolver as suas competências na área tecnológica. E, portanto, assistimos aqui a uma nova forma de ensinar e a uma nova forma de aprender. E uma das preocupações que também os solicitadores e agentes de execução têm é a formação eminentemente prática. E aqui é preciso encontrar também um formato para transmitir um conhecimento eminentemente prático por via telemática. E, portanto, estamos aqui perante um novo desafio. A pensar nisso, o IFBM lançou nos últimos 5 meses 4 tutoriais, que são vídeos que demonstram detalhadamente um procedimento prático, o como se faz. Os agentes de execução têm disponível o tutorial de penhoras à Segurança Social e à Caixa Geral de Apresentações no CISAI, mas temos também tutoriais relacionados com o cadastro predial e a utilização da ferramenta OSAI 360 e que podem ser visualizados pelos associados a qualquer hora, em qualquer dia, desde que para isso façam tão somente o login na plataforma do IFBM. E é neste sentido, e porque o tema é a criação de conteúdos formativos, que eu vos lanço um desafio. É um desafio, mas também é um apelo. É um apelo a que cada um de vocês, enquanto associados, e independentemente de integrarem ou não a Bolsa de Formadores, como a doutora Susana Videira acabou de dizer, foi uma lista publicada a semana passada, e independentemente da vossa vontade de no futuro integrarem ou não essa Bolsa de Formadores, o apelo é ainda assim de participarem ativamente na vida formativa dos solicitadores e dos agentes de execução. E vocês podem me perguntar como é que vão fazer isso? E a resposta é esta, através da criação de tutoriais, que vocês próprios irão promover, irão realizar. A ideia é esta, sempre que considerem que dominam determinado tema, determinado procedimento, de cariz eminentemente prático, e que esse conhecimento poderá ser útil aos demais colegas, porque o conhecimento deve ser partilhado e a vantagem da partilha do conhecimento é que somamos e não dividimos. E, portanto, sempre que efetivamente considerem que reúnem esta condição, elaborem um pequeno vídeo com esse ensinamento. Esses vídeos deverão ser enviados para a OSAI
que os irá analisar, obviamente, verificando a pertinência do tema, a forma e o conteúdo, e uma vez selecionado o vídeo ou os vídeos, serão disponibilizados na plataforma do IFPM para serem visualizados pelos nossos associados. Estes vídeos têm também a vantagem de poderem ser o ponto de partida para formações mais específicas sobre determinados temas. E podermos aqui realizar num futuro formações sobre estas temáticas mais alargadas, quer sejam elas em formato e-learning, quer sejam em formato presencial, que é um formato que a breve trecho pretendemos retomar, desde que a pandemia o permita, o que se prevê para breve. No futuro, quem sabe, será possível criar uma escola virtual e beneficiar o criador desses vídeos com uma compensação pelo número de visualizações. Além disso, e além deste desafio para a criação destes pequenos vídeos que irão disponibilizar à OSAI e que no futuro poderão ter aqui também, um benefício para o seu criador, desafio-vos ainda a enviarem ao IFBM a sugestão de conteúdos formativos que gostassem de ver apresentados, ajudando assim que a nossa formação seja cada vez melhor, mais útil, com mais qualidade, sobre temas que efetivamente vão ao encontro das vossas necessidades, dependendo também, estas necessidades dependem também da zona do país onde vocês se encontram, e isso tornar-nos-á, inevitavelmente, melhores profissionais, mais confiantes, com mais capacidade de resposta e mais orgulhosos na nossa profissão e nos nossos colegas. Só a formação contínua poderá proporcionar a manutenção e o melhoramento da qualidade da formação e a qualidade dos nossos serviços. E nós, como já aqui foi dito, temos que querer esta formação. Só esta formação nos trará maior qualidade. Portanto, o meu apelo é que participem todos ativamente nestes momentos formativos, para que ele possa ir de encontro àquilo que são as vossas necessidades. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Débora. Fica o apelo, fica o compromisso, fica sobretudo o reconhecimento. O reconhecimento a todos os profissionais, porque a formação se faz de rostos. Aliás, no vídeo, e eu penso que repararam, passava por trás de nós, simbolicamente, passavam os rostos daqueles que formadores e formandos, de facto, fazem e dão sentido àquilo que foi o mote desta nossa conversa, a relevância da formação como forma de capacitação. E, portanto, bem-haja aos senhores solicitadores e agentes de execução, bem-haja aos associados da OSAI, bem-haja designadamente aos senhores estagiários e desejo a todos continuação de um extraordinário congresso com o compromisso de que, efetivamente, a formação, se é um direito, é efetivamente e, sobretudo, também uma utilidade. Façam-na útil, ajudem-nos a melhorar, nós estaremos sempre, naturalmente, à vossa disposição. E agora fazia um pedido e, naturalmente, uma sugestão. Interromperíamos os nossos trabalhos para o coffee break, não? Ou passamos já para as propostas? Então, passamos já para as propostas, pediria a todos que ficassem na sala, agradecendo uma vez mais aos oradores, aos participantes neste painel e com a nota de que, efetivamente, esta parceria entre as profissões regulamentadas e entre as profissões jurídicas, naturalmente, também significa a hipótese de futuro e de melhoria da qualidade da justiça. Obrigada a todos e até sempre.